A questão 6, eu preferi pegar o próprio desenho que já está no livro e analisando as afirmações, porque é uma questão quando a gente olha parece que é muito complicada, parece que é muito difícil. E de fato, se você não ficar atento aos detalhes, você vai ter uma grande dificuldade, ela vai dificultar muito a nossa vida. Mas se você ficar atento aos detalhes, estiver com a teoria em dia, você vai conseguir resolver essa questão sem ao menos fazer conta. E eu vou mostrar para vocês como. Então ele está descrevendo então o salto em distância. Então vai ter um atleta que vai vir correndo, vai saltar, aqui é a velocidade dele de salto, vai fazer esse deslocamento, vai ter esse deslocamento daqui. E ele quer saber aí no caso, ele fala, a figura representa o movimento do centro de massa do atleta. Então, como se fosse o umbigo do atleta. Então, essa trajetória do umbigo do atleta. É isso que está acontecendo. Aí ele quer saber aí qual a afirmação que está correta ao longo do texto. A primeira, ele fala que o tempo do salto é igual ao dobro do tempo de subida. Muita gente já tende a marcar essa daqui. Afinal de contas, eu até falei na teoria que o tempo que demora para ele subir é igual ao tempo que ele demora para descer. E é verdade, do ponto A até esse ponto aqui no centro, né, que está bem embaixo do R, ele vai gastar um certo tempo. Do R até o B ele gasta o mesmo tempo. Isso é verdade. O problema é que o salto ainda está ocorrendo quando ele chega no ponto C. Então aqui ele vai gastar um certo tempo para subir e vai gastar um tempo a mais para descer, porque o umbigo dele vai parar numa altura diferente da onde começou. Então essa é a grande sacada logo na primeira alternativa. Não posso assinalar essa está errada por causa disso, né? É verdade quando a gente está comparando a mesma altura. Aqui eu estou comparando alturas diferentes. Ele fala que o módulo da velocidade V0 é igual a V0 seno mais V0 cosseno. Gente, a gente fez decomposição de vetores, a gente até trabalhou um pouquinho com isso, né? A pegar aqui a folha e escrever. A gente estava trabalhando muito com relação a isso daqui. A gente estava fazendo a velocidade, então seria a velocidade do salto, a gente dividia velocidade na parte x e velocidade em y. A gente viu que isso aqui dá um triângulo, daqui é um Pitágoras. Então, para ser verdadeiro, aquela afirmação teria que estar escrito assim: velocidade ao quadrado é igual a velocidade x ao quadrado mais velocidade y ao quadrado. Para deixar mais bonitinho, para ficar mais coerente, né, com o que está sendo escrito, proposto ali no exercício, a gente ia fazer velocidade é igual a raiz quadrada. Quem que é o Vx? O Vx é o V0 cosseno de θ ao quadrado. Quem que é o Vy? Bom, o Vy é o V0 seno de θ ao quadrado. Então, para ficar coerente, teria que ser essa informação ali na alternativa. Isso seria o valor da velocidade. Tá? Então, por causa do triângulo que está sendo formado, a gente vai calcular desse jeito. Então, a alternativa B também está errada. O tempo gasto pelo salto em distância é determinado pela expressão H é igual a V0. Aqui a gente já mata o exercício, porque H é só esse valor daqui. O tempo é o tempo que ele demora para subir tudo isso e descer mais esse pouco. Então, aqui, né, o tempo gasto é determinado pela essa expressão? Não, cuidado. Tem um problemão. O tempo gasto do salto, eu teria que ser esse Hzão aqui, no lugar desse H, mais o tempo que ele demora para percorrer esse pedacinho daqui. Então, esse é o grande erro nessa questão. Ele está aí só uma parte, está errado. Então, já eliminamos isso daqui só analisando, nem precisamos fazer conta. Não é o Hzinho, né? Dividir em duas etapas, o Hzão mais a etapa do Hzinho. Beleza? O intervalo de tempo necessário para que a posição do centro de massa do atleta se desloque do ponto B até o ponto C é determinado por essa expressão. Então, desse ponto B até o ponto C, um probleminha aí também, né? Voltando aqui para o desenho. Quando ele fala aquela expressão, no ponto B, a pessoa já tem uma velocidade. Ela tem uma velocidade
Já tem a velocidade do eixo x, né, fazendo a parte da decomposição, eu teria um Vx aqui sendo aplicado e teria um Vy aqui já. Então, para analisar só esse trecho, desculpa, tirei a folha com tudo, mas só para analisar esse trecho daqui, como ele está falando, no intervalo de tempo do B para o C, eu não posso considerar sem a posição. Vai ficar parecido com essa expressão que está aqui em cima. Essa expressão que está aqui em cima, na alternativa C, calcula só de B até C, porque eu tenho uma velocidade inicial. Se eu não tivesse uma velocidade inicial, como estava mostrando ali no desenho, né, vou voltar ele aqui para vocês, né, se eu tenho essa velocidade inicial aqui, eu tenho que considerar ela ali no ponto B, e que essa alternativa não está considerando. Então a gente já eliminou. Né? Opa, não sei se está aparecendo, desculpa, esqueci de mudar aqui, foi mal, gente. Então aqui na alternativa D, a gente já eliminou esse cara, né, por comparação. Então só sobra a alternativa E como resposta. A alternativa E vai ser a nossa resposta. Por que que vai ser? Porque a gente eliminou. Tem como provar isso? Tem como a gente provar isso. Essa primeira... vou voltar para o desenho aqui. Por que que a E é verdadeira? Voltando para o desenho, a gente olha aqui de A até B, está acontecendo então um momento de subida e descida, depois aqui ele só continua. Então aqui nessa parte eu só vou considerar o movimento na horizontal. É o que ele está fazendo nessa alternativa, um movimento só na horizontal. E isso daqui é a equação do deslocamento. Tem como provar isso? Tem. No nossa apostila até prova essa equação. Se eu não me engano, é na página... Calma aí, vou abrir ali a página, que eu não lembro agora. Aqui, abri já direto na página 566. Aqui ele demonstra por que que vai aparecer aquele primeiro termo, que é o termo do deslocamento no movimento da queda. Então, isso daqui está valendo. Então, a demonstração por que aquela fórmula feia é. E para chegar nessa demonstração, a gente tem que saber propriedades trigonométricas. Toda vez que você tiver 2 vezes seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, você pode substituir por seno de 2θ. Então, a gente tem que ter essa informação também trigonométrica. Não é uma demonstração muito fácil. Eu até comentei em alguns exercícios ao longo, precisa decorar essas fórmulas? Não, eu falei para vocês que não precisa, a gente consegue deduzir, consegue chegar. Nessa questão ele não queria que você deduzisse, mas que você tivesse o poder de eliminar as alternativas. Então, seria aí a letra E, ou E. Beleza?